bater, nós temos que insistir. Mas eu fui levado ao entendimento muito engraçado aqui, porque o que a Bíblia está falando é de súplica, de oração, joelho no chão. Não é para você fazer nada. A obra física, aquilo que é impossível, se a porta está fechada, é joelho. Não é ficar batendo naquela porta para ver se ela abre. Não é ficar tentando fazer um negócio na qual Deus não vai te abençoar. Não é ficar tentando fazer uma coisa ilegal, achando que é certo fazer aquilo. Não é para isso que Deus te chamou. E muitos de nós estamos transformando pedras em pães. Porque essa é a nossa fraqueza. Você gosta de ouvir? Eu gosto de ouvir aquilo que me agrada. Experimenta pegar no meu pé. Experimenta todo dia citar um defeito meu, botar o dedo na minha cara e ficar exigindo para ver onde eu vou parar. Tem gente que diz que aguenta. Não é bem assim não. Tem vírgula aí, tá? Porque ninguém gosta de ser corrigido diante do seu erro. Ninguém gosta. E nós precisamos de fechar essa brecha. Porque assisti um pregador, Silas Malafaia, se não me foge da memória, ele disse que quando achei interessante a colocação dele, que nas grandes cidades existe, o gás é conduzido por cano, como se fosse água, né? E pegando o cano de água, que é o nosso mais conhecido, se numa construção, lá no segundo andar, tiver um furinho, mas um furinzinho pequenininho, do tamanho de um fio de cabelo, experimenta deixar aquele negócio vazando lá. Vai lá, deixa vazando, todo dia, e volta daqui a 3 meses para ver o que aconteceu naquele edifício. O Senhor manda a gente fechar esse buraco hoje. E nessa noite é onde Deus quer tocar no seu coração. E o que é mais engraçado, que Satanás usou a mesma artimanha que ele usou com Adão. Em Gênesis, não precisa de abrir a sua Bíblia, mas quando nós voltamos lá no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 6, nós vemos que primeiro, quando Deus chegou e disse para que eles comessem da árvore, Jesus tentou a carne deles, Satanás tentou a carne deles, tentou o desejo daquele casal no jardim, porque o fruto era bonito. E aí, Tiago, no capítulo 4, ainda continua dizendo o seguinte, Tiago continua dizendo o seguinte, não é no capítulo 4, perdão, Tiago continua dizendo o seguinte, que nós somos tentados pela nossa cobiça. Uma coisa é olhar, uma coisa é desejar, e a outra coisa é comer. Eva e Adão passavam todo dia diante daquele fruto, todo santo dia. Mas, até que a curiosidade de comer o fruto foi despertada neles, aí adentrou o pecado no mundo. E muitas vezes, o pecado entra na nossa casa através do olhar. Olhar uma vez, todo mundo olha. Não é pecado. Agora, passou a desejar, tem que dobrar o joelho no chão. Para que não chegue na terceira fase, que é a fase do comer o fruto. Então fique só no desejo, fique só lá. Já põe o joelho no chão e já começa a pedir a misericórdia de Deus. Então Satanás tentou Jesus na fraqueza, na carne. E a palavra do Senhor, quando o Senhor Jesus está falando com Nicodemos no capítulo 3 de João, nós vemos ele falar para Nicodemos que aquele que é nascido do Espírito de Deus. Então, nós temos 2 lados também. Nós temos o lado espiritual e nós temos o lado carnal. E o nosso lado espiritual tem que cobrir o lado carnal. Porque foi assim que Jesus venceu Satanás. Porque naquele momento, o Espírito de Deus que estava sobre ele, quando nós vemos no primeiro versículo, que ele, cheio do Espírito, foi conduzido ao deserto. Cheio do Espírito. E quando você não está cheio do Espírito, meu jovem, aí começa a acontecer as ruínas. Aí começa o nada a ver. Você é muito chato, Fabrício. Você é muito quadrado. Para que isso? Não, nada a ver. O que tem? O que tem? É só um pouquinho. Aí começa o perigo. Aí começa um perigo. Se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Você é frouxo, cara. Por que você não vai lá e não faz o negócio? Por que você não vai lá e não faz isso que você está pensando?
Pobre engano de Satanás. Na primeira tentativa, Satanás lançou dúvida ao coração de Jesus. Se és, Deus não te ama? Por que você está passando por isso? Você não tem essa necessidade. Não é só determinar, não é só mandar. Você não é filho de Deus? Ele jogou dúvida no coração de Jesus. Na segunda tentação, na segunda parte da tentação, Satanás foi na fé, no olhar de Jesus. Foi no olhar. E aí nós vemos ele dizendo o seguinte: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Olha Satanás dizendo palavras. E aí é interessante que muitos de nós que somos nascidos na igreja, que vem no culto de quarta-feira, vem no culto de sábado, vem no culto de domingo, meia dúzia de palavra, tem o curandeiro lá não sei aonde, bota a caravana dentro do carro e vai lá ver o curandeiro, né? Às vezes não é marido de uma esposa só, não é dizimista, não é servo fiel a Deus, tem uma vida toda torta. E às vezes por causa de um amontoado, mas ele está falando de Deus. Satanás também usou a palavra. A palavra fala também em Mateus 7 que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor. Tem um caminhão de pastor indo para o inferno. E eu costumo dizer que é um bitrem. É muito. E muitos dos seguidores deles vão também. A gente tem que estar com isso daqui. Esse é o nosso manual. E às vezes nós trocamos esse manual por televisão ou até mesmo por outros livros que não edificam a nossa vida. Esse é o manual. Saiu desse manual, meu jovem, cai fora. Amontoado de palavra, contexto fora do contexto. Que porque a letra A no hebraico quer dizer isso, mas lá no aramaico quer dizer aquilo outro. Rapa fora, meu jovem. Ou é o que está escrito ou não é o que está escrito. Ou é o que Deus quer falar, ou é o que nós queremos ouvir. A confiança verdadeira aceita a palavra de Deus e não necessita testá-la. Jesus sabia muito bem, ele poderia ter pulado daquele pináculo. Ele poderia ter pulado, ele continua sendo Deus, não ia interferir em nada. Mas o apóstolo Paulo ainda continua dizendo em Efésios capítulo 2:6, mas mesmo sendo Deus, não usurpou, não quis ser igual a Deus. E quantos de nós queremos tomar o lugar de Deus? Quantos de nós queremos fazer o milagre? Forçar as coisas a acontecerem. Aquilo que não está na vontade de Deus. Quando é de Deus, irmão, acontece. Quando é de Deus, você vai lá, o negócio está fechado, está pronto. Não fica insistindo em coisa que não é de Deus. Se orou uma vez, não deu certo, orou a segunda vez, não dá certo, orou a terceira vez, não dá certo, senta na cadeira do Salmo 40. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Entendeu? Se não deu certo, porque não é de Deus. Porque Deus não vai te abençoar naquilo que você vai fazer. Se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Tudo que Satanás queria era que Jesus pensasse. Confiar sem experimentar? É difícil confiar em algo que a gente sem experimentar. Desde que Deus prometeu preservá-lo do perigo, é certo que criará o perigo só para ver se Deus realmente fará como disse? Se a Bíblia te promete prosperidade, Deus vai te dar pobreza simplesmente para ele testar que ele é Deus? Ou é consequência, ou é fruto do seu trabalho? Ou é consequência daquilo que você faz errado? Ou é consequência, enfim, de coisas e coisas que você faz sem prestar? E a primeira lição que a gente aprende, o diabo cita as Escrituras. E ele